Bom, vamos lá. É, a função principal do cirurgião dentista é manter a cavidade oral do seu paciente sadia, tá? Por meio de quê? De métodos preventivos, né, para não dar ocasionalmente essas duas doenças que são mais frequentes na cavidade bucal, que é a cárie e a doença periodontal. Todas duas, elas são provenientes de um fator em comum, que é a presença do biofilme, ou seja, os restos alimentares que ficam na cavidade oral. Tá? Então, a gente pensa que se a gente tiver uma prevenção para diminuir esse biofilme, nós vamos reduzir bastante essas doenças da cavidade bucal. Tá? A principal causa da cárie dental é a presença do açúcar. Tá? E, hoje em dia, a gente vê que o açúcar está contido em muitos alimentos que as crianças gostam, né? Como refrigerante, né? A parte de suco, né? Os suquinhos de caixas e a parte de alimentos, né, à base de chocolate. Tá? E a preocupação, tanto nossa, odontopediatras, como dos médicos pediatras, é o quê? É que esse excesso de açúcar tem dado crianças obesas, né, sobrepeso e com uma tendência a ter, portanto, o quê? Diabetes. Então, o que eu falo assim, o importante é que a criança venha ao nosso consultório com uma idade precoce, para a gente conversar sobre alimentação, né, hábitos higiênicos que podem ser dados a essa criança na idade que ela está, tá? Falar sobre erupção, que é o nascimento dos dentes, a troca dos dentes, tá? E ver se aquela criança vai ter todos os dentes adequados, né, na sua cavidade bucal. Tá? Então, os métodos preventivos que a gente usa, o mais comum é a escova, né? A escova dental manual, que é um método comum, e a gente vai falar que ele é adequado. Cada cavidade, cada idade, cada boquinha tem um tamanho certo. Tá? Contanto que as cerdas delas sejam cerdas macias, justamente para não provocar nenhum trauma. Hoje em dia já existem escovas que têm o cabo emborrachado, que, no caso da criança não conter a boca aberta o tempo todo, na hora de fechar, ela não machuca. Não machuca a bochecha, não machuca a língua, o palato, nem nada. Tá? Então, outra coisa é a escova dental elétrica. Ela é muito útil, tá? Para fazer. Tem crianças que têm, mesmo assim, no início, tem uma certa destreza, né? Querem fazer a sua higiene oral. Então, eu acho que é importante a gente deixar. Mas a responsabilidade dessa limpeza é dos responsáveis. Tá? Então, a escova elétrica, ela tem também diversos tamanhos, as cerdas têm vários tamanhos, e justamente para ver qual o tamanho da cavidade oral da criança, para a gente conjugar o tamanho da escova que vai comprar. Tá? Fio dental é imprescindível, como limpador de língua também, porque a maior parte das crianças tem o quê? A gente fala que é apinhamento dental, devido às vezes à respiração oral, essa dificuldade que tem de abrir a boca. A hipotonia também que está presente, os dentes ficam muito juntos um do outro. Tá? Então, dificulta, às vezes, a limpeza. Então, por isso que é importante a gente utilizar o fio dental e o limpador de língua. Tá? Como é que a gente pode fazer a higiene oral desse paciente? Criança que tem o hábito de cuspir, fica mais fácil, né? Mas a criança que não cospe, então vamos utilizar essa escova, ou a manual, ou a escova elétrica. Mas antes, a gente vai fazer uma limpeza, remover esses resíduos alimentares por meio de uma gaze umedecida, ou então o pano é uma fraldinha mesmo, que remove aquele excesso. Tá? Vamos fazer a higiene oral com pasta, sempre pasta fluoretada. Hoje em dia, a gente não usa pasta sem flúor nem para criança pequena. Tá? Quando nasce, já tem a época de escovar os elementos dentários, aí é que a gente vai passar a usar a escova, a pasta de dente com flúor. Tá? Então, vamos fazer essa higienizar, vamos remover essa pasta justamente com o paninho umedecido, ou fralda, ou gaze. Tá? Depois, higienizar a língua. Tem escovas que elas têm, a parte de trás, umas ranhuras que já facilitam essa higienização. Ou então, existe um limpador de língua que não traumatiza e faz uma higiene bucal bem adequada. Tá? Sempre depois de a gente remover todos os resíduos após a escovação,
a gente vai umedecer a escova com qualquer solução que seria de bochecho. Para quê? Para remover ainda, diminuir um pouco da flora bucal. E essa escova vai ser passada nos dentes, mais um paninho também umedecido a gaze ou a fralda, utilizar nos tecidos moles, bochecho, a língua, o palato, o soalho de boca. Tá? Mesmo o paciente que tem gastrotomia, a gente vai fazer dessa maneira. Mais tarde eu vou falar. Isso aqui eu coloquei porque, às vezes, tem certa dificuldade, a criança quer ter o manejo da escova, mas não tem a empunhadura. Então, existe aquele guidão de bicicleta, né, que é usado, então pode colocar a escova e fixar ali para facilitar a empunhadura da criança. Tá? E ali tem a escova elétrica. Tá? Esse outro slide, porque muita gente pergunta, e quanto tempo é que vai usar a escova? Né? Então, eu falo, quando a escova estiver daquele jeito, deixa eu ver se aqui tem... É aqui? Aqui, descabelada, assim. Tá? Eu falo descabelada. Aí é que a gente pode trocar, tem que trocar essa escova. Tá? Porque ela já não tem mais função nenhuma de remover os resíduos alimentares. Tá? Vamos ver. Bom, eu coloquei aí justamente o fio dental. Né? Existe o fio dental mesmo, que pode ser colocado, o fio dental normal. Existe esse dispositivo aqui, que ele facilita bastante a que a mão não vá dentro da cavidade bucal. Tá? Aí os pais, a criança abre, às vezes tem dificuldade de abrir, né? E não vão as duas mãos dentro da cavidade bucal. Ela vai facilitar e faz uma limpeza muito adequada. Tá? Pasta de dente. O importante da pasta de dente é, como diz ali em cima, né? Não importa a idade que apareça na embalagem, sim a concentração de flúor presente. Tá? A quantidade de flúor é a partir de 1.000 ppm, parte por milhão de flúor, tá? Até 1.450. Então, tem no mercado uma gama de produtos que podem ser utilizados, tá? Mas sempre com flúor das pastas. Tá? Os bochechos. Existem os bochechos infantis, que eles são sem álcool também. Né? Então, eles são utilizados mais em quê? Às vezes o dente está irrompendo, né? Está nascendo. Tem certa dificuldade de escovar naquela região. Então, a gente vai utilizar a escova também com a solução de bochecho. Tá? A criança que, às vezes, tem algum aparelho, né, vai utilizar também esse tipo de bochecho. Tá? Criança que tem diminuição de fluxo salivar, é muito importante usar. Não como bochecho, porque, às vezes, as crianças não sabem fazer, mas, pelo menos, sempre passando com escova. Tá? Abridor de boca. No consultório, a gente tem abridor de boca que vai facilitar, né, o nosso manuseio com a criança. Mas esses abridores de bocas, eles são... vocês podem fazer e ter em casa. Tá? Esse primeiro aqui é a rolha de vinho encerada. Quem gosta de vinho, né, pode guardar. E vai colocar gaze e vai enrolar com fio dental. Tá? Então, vai colocar, assim que a criança abrir um pouco a boca, a gente coloca... e vai rolando para um lado e depois rolando para o outro. Tá? Às vezes não precisa ir até o final, porque a abertura de boca que ela também faz força. Né? A gente não vai conseguir, mas vai dar com que a gente tenha uma visão melhor. Tá? Lá em cima são aqueles palitinhos, né? Palitinhos de abaixadores de língua, que o pediatra utiliza muito. A gente vai fechar uns 6 palitinhos, colocar fita crepe, né? Para ajudar também na abertura de boca, manter a boquinha aberta. Tá? E aqui é um cano de PVC que ele foi lixado, tá? Todo para não ter ranhura nenhuma, para não machucar, e pode ser colocado, que ele mantém bastante a boca aberta no período adequado. Só a rolha é que tem que ter cuidado, que se a criança tiver uma mordida muito, assim, muito forte, né? Ela pode cortar. Então, tem que estar sempre de olho ali. Viu? Bom, parece incrível, mas na literatura não tem muita coisa que fale das alterações orais da síndrome de Down. Desculpa, da síndrome de Rett, eu falei da síndrome de Down. Mas a principal característica é o bruxismo. Né? E ela tem também o quê? A hipotonia, como ela já é generalizada, aquela hipotonia, ela apresenta no músculo da cavidade bucal,
hipotonia de língua também. A saliva é uma saliva que ela é grossa, viscosa, né? Às vezes, ela até, pela própria hipotonia, quando não faz uma fono adequada, ela tem extravasa da cavidade bucal. Aí vai dar aquela queilite, né? Que é uma feridazinha que dá. Então, é importante você estar sempre lubrificando, né, o lábio da criança com eu normalmente gosto daquele protetor labial, que é da Nivea. Ele fica bem, não gruda tanto, igual a manteiga de cacau. Tá? Essas crianças têm o arco maxilar é pouco desenvolvido, tá? Tem tendência à projeção da língua, né? Com isso faz, às vezes, que os dentes ficam em posição irregular. Tá? Em relação à cárie, tem baixo índice de cárie, mas apresentam de cálculo supragengival, cálculo na parte de trás, principalmente dos dentes, ou na porção posterior dos elementos dentários. Tá? Essa gengivite que eu falei ali é porque, como às vezes tem a presença de apinhamento, né, de dentes fora de posição, aquela gengiva vai ficar mais assim inchadinha, vamos dizer assim. E isso dificulta na hora de escovar, tem que ser ficar bem naquela região para eliminar, né, os resíduos de alimentares. Tá? A erupção dessas crianças é um pouquinho mais tarde do que a tabela normal, mas não tem problema nenhum. O que eu fico preocupada é que a esfoliação, a queda do elemento dentário, também pode ser um pouco além. E, às vezes, o dente permanente irrompe e o dente de leite ainda está lá. Ele está com uma certa mobilidade. Então, eu acho que, nesse momento, é um momento que não deve deixar ele cair espontaneamente. Tá? Deve levar para a criança ser removido no consultório, porque pode acontecer de aspirar. Tá? E isso vai ser muito ruim em relação a isso. Né? Nós sabemos disso. A sucção digital faz na mão, tem hábito, né, de polegar, ou então sempre colocando a mão na boca. Tá? O bruxismo. Né? O bruxismo é uma atividade involuntária, repetitiva, mas que existe alguns fatores, né, que ocasionam o aparecimento do bruxismo. Fatores dentais, justamente, quando está nascendo, está erupcionando os dentes, fica de uma maneira que incomoda a criança. Ela começa a tocar naquela região. Tá? E fica assim um contato que a gente fala prematuro, né? E fica mais ativo. Está fora de posição, aí mais que ela faz essa parte de ativação. Tá? Fatores sistêmicos. Nós temos os fatores alérgicos, né, que normalmente a criança, às vezes, fica respirando pela boca, né, tem problema de alergia, como asma, né, fatores nutricionais também, que são as deficiências nutricionais, fatores neurológicos, né, que dão distúrbios emocionais, ansiedade daquela criança também, né, medo, a depressão também, que justamente os medicamentos, tem alguns que vão proporcionar isso. Tá? Essa agitação maior em fazer o ranger dos dentes. Tá? O que vai acontecer com o bruxismo? Ele pode ocasionar desgaste dentário, né? Algumas fraturas de dentes também, hipersensibilidade ao calor, né, e ao frio, dores de cabeça e na articulação temporomandibular. Tá? Mas o bruxismo é uma coisa que ele não tem cura. Tá? Ele tem, assim, a gente pode reduzir os sintomas dessa alteração, mas cura ele não tem. Por meio de quê? Das placas, né, miorrelaxantes, né, que elas podem ser de acrílico, acetato, que vai melhorar o desgaste e a dor. Lembrar que as crianças que são pequenas, que têm só dentição ainda de leite, vai ter que mudar várias vezes aquela placa, porque ela está em fase de crescimento. Tá? Fisioterapia. Existem exercícios que são adequados, que fazem o fortalecimento e o alongamento, que vai melhorar muito essa parte de dor da criança e ativação dela. O Botox dá muito resultado, tá? Mas o problema é que o Botox não pode ser usado várias vezes, porque ele vai fazer com que haja o músculo, ele vai ficar atrofiado.
Então, a criança depois vai ficar totalmente sem uma expressão, sem nenhuma expressão no rosto. Tá? Vai ficar feito que caído. Então, pode usar, eu acho que pode se usar quando está uma ativação muito intensa, igual a placa também. Usar quando está uma ativação muito intensa, usar esses 2 métodos. Tá? A quiropraxia, que eu vi, é que é feito um tratamento alternativo, que são massagens que se faz nessa região de rosto, região temporomandibular, para fazer um relaxamento. Óleos essenciais. Hoje em dia está muito em moda, né, falar em óleos essenciais, mas eles dão resultados, principalmente o de lavanda, o de limão, ele dá um relaxamento bom. Existe até um aparelhinho que fez um vaporizador, e ele melhora bastante o estado de, vamos dizer, tensão da criança nesse momento. A acupuntura, homeopatia também é visto. Quando a criança está com uma sensação, né, que ela consegue mostrar que está algum desconforto, ou mesmo vocês veem que elas estão fazendo uma pressão muito grande, pode colocar compressa, né, quente nessa região para aliviar a dor. Tá? Devido aos desgastes, elas podem ter uma sensibilidade dentinária. Né? Então, existem pastas de dentifrícios próprias para essa ocasião. Tá? E outra coisa que eu achei na literatura foi o uso de placas de relaxante com um aparelho que chama TENS. É um aparelho de eletroestimulação que ele, justamente fazendo essa movimentação, ele vai fazer com que haja um relaxamento. Tá? Então, tem um bom resultado também. Agora, isso aqui foi o que o doutor Alexandre falou. O que é aconselhável é fazer o que a gente chama higiene do sono. Tá? Ter todo um preparo, né, para que haja uma diminuição desses efeitos. Né? Que venha a ser aqui, ali, vou ler, está miudinho. Ó. Estabelecer horário para a criança dormir e acordar, mesmo que seja feriado ou domingo, final de semana. Né? Um ritual todo de dormir. Ler para a criança, né? Tem que ler para a criança um ambiente calmo também. Não colocar, aqui fala justamente tablet, televisão, música alta naquele ambiente. O ambiente tem que ser escuro, travesseiro e colchão também tem que ser agradáveis para aquela criança. Não deixá-la dormir muitas vezes durante o dia para conseguir dormir e relaxar à noite. Tá? É proibido o uso de achocolatados, cafeína. Cadê? Tão ruim. Achocolatados, cafeína, refrigerante antes. Atividade física. Eu vi um relato que natação relaxa, tá? Mas outros exercícios físicos vão agitar mais. E, assim mesmo, tem que fazer num momento bem longe. Aqui diz mais ou menos de 4 horas a 6 horas, né? Antes de a criança dormir. Alimentação também, aqui, ó, falei que a alimentação não pode ser na sua frente, né? A alimentação também tem que ser bem antes da criança dormir, tá? Deixa eu ver tudo. Aqui ele dá. Desse lado está difícil de eu ler. Durante a noite, né? Falar com ela de um tom bem calmo, bem devagar, né? Se por acaso ela acordar durante a noite, tem que mantê-la naquele ambiente, mas tentando acalmá-la para que ela volte a relaxar. Tá? Eu acho que o importante dessa higiene do sono é o que nós, né, fazemos com os nossos filhos. É o quê? E vocês fazem também. É ter amor, ter carinho, né? Que atenção, essa afeição que a gente tem vai fazer com que haja relaxamento e vai conseguir melhorar essa situação. Tá? Bom, existem algumas crianças que elas necessitam de tecnologia, né? Que hoje em dia o desenvolvimento tecnológico está muito avançado e foi para o lado da saúde também, né? Para melhorar o quê? A qualidade de vida e prolongar, né, a vida daquela criança. Né? Então, são crianças que têm o quê? Ou dificuldade na alimentação, na parte de traumas adquiridos, parte respiratória, malformação congênita. A utilização vem ser em relação para nutrição, respiração, certos medicamentos que vão ser dados por ali e hidratação. Né? Lembrando que essas crianças, elas têm, devido a usar esse tipo de aparelho, né, elas têm uma baixa imunidade, então sujeita à infecção.
Então, tem que ter todo o cuidado no manuseio desse aparelho e vamos dizer assim, na troca, na revisão desse aparelho e na manutenção dele, em relação nesses momentos que vai fazer. Se a gente não melhorar a higiene oral, nós vamos ter presença de afecções dentárias, né, e de infecções respiratórias, principalmente dando pneumonias de repetições. Então, mesmo a criança, então, que às vezes ela usa a sonda, ela faça a alimentação dela pelaquela sonda, a gente deve higienizar a cavidade oral dela. Tá? Quando ela apresenta normalmente o que eu falei, a saliva muito viscosa, né? E ela apresenta também distúrbio de deglutição. Então, o importante é a gente fazer aspirar antes da gente fazer essa higiene oral, tá? A escovação vai ser do mesmo jeito que eu falei, né? Vamos fazer com pasta, usar fio dental, língua, sempre fazendo daquela maneira. Vamos remover, limpar primeiro com uma gaze umedecida, depois fazer com a escovação, remover com essa gaze umedecida também, tá? E, no final, a gente pode usar uma solução antisséptica. O ideal tem uma solução que é com clorexidina 0,12%, que ela reduz bastante o índice de micro-organismos na cavidade bucal. Tá? Então, a gente vê que a saúde bucal insatisfatória ela vai ocasionar, mais tarde, infecção do trato respiratório inferior. Tá? O paciente acamado também tem que fazer a sua higiene oral, né? Com gaze, o flúor e também o spray. Tá? E a sedação. Às vezes, as crianças não conseguem colaborar, né, com o atendimento a nível ambulatorial. Então, interessante, então, a gente pode fazer vários tipos de sedação, por meio de medicamentos, tá? Que vai ser conversado em relação ao peso da criança, se ela toma algum medicamento, para a gente ver o que vai prescrever para ela, né? O óxido nitroso, né, que ela é usado, ele é colocado um aparelhinho no nariz, e ali sai o óxido nitroso junto com o oxigênio. Esses dois métodos, tanto o oral quanto o óxido nitroso, eles são tratamentos que eles necessitam de anestesiar localmente a criança, né, para fazer, às vezes, o procedimento. Tá? E, normalmente, ele é feito, não pode se fazer, às vezes, todo o tratamento em uma sessão. Tem que marcar várias sessões para poder concluir o tratamento da criança. Tá? E o último vai ser anestesia geral, né? Que a criança é levada para um ambiente hospitalar, depois de fazer todos os exames pré-operatórios. E, com isso, a gente vai fazer todo o tratamento adequado. Então, o último, que é a anestesia geral, como eu falei, pode-se fazer todo o tratamento numa sessão. Tá? Agora, é sempre importante, qualquer um desses tratamentos, mais importante é a assiduidade que o paciente tem no consultório do dentista. Mesmo que vocês olhem que não tenha nada, assim, mas é importante até mesmo para habituar aquela criança que a boca seja manipulada, que vai facilitar até a vocês mesmo em casa. Certo? Bom, só isso que tinha que falar para vocês. Espero que tenha acontecido alguma coisa.